volta com bate-papo esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Voltamos falando sobre a final de ontem pela Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. O volante Henrique falou sobre a partida. Olha, nós jogamos para ter uma vantagem, né? Chegar no jogo da volta com a vantagem, pequena ou grande, com a vantagem. E nós sabíamos da dificuldade que seria o jogo, sabendo da importância que é o jogo. E o Cruzeiro foi valente, soube jogar, soube criar oportunidades, criou várias. O Cássio defendeu algumas bolas, teve bola na trave, mas é decisão. Então nós não podemos se acomodar com essa vantagem, tem que ter os pés no chão, saber que é o jogo de volta vai ser mais difícil ainda, porque só tem esse jogo pela frente, não tem mais como voltar atrás. Então nós temos que ter os pés no chão, trabalhar e focar ainda mais nessa decisão que é tão importante para todos nós. Tá aí. Podemos dizer que está em aberto ainda a partida. Como a gente disse, o Cruzeiro criou muitas chances, o Jota falou e tal, mas também não podemos desmerecer esse resultado. O Mano Menezes, inclusive, na coletiva, deixou isso bem claro, que é uma final. 1-0 não deixa de ser uma grande vantagem para se levar para lá. Agora fica aquela questão. O Cruzeiro estava acostumado a definir dentro de casa. Agora está levando uma vantagem para fora de casa. Como é que você acha que vai ser a postura do Cruzeiro jogando em São Paulo? Por isso que é para valorizar o resultado no Mineirão. O Cruzeiro não tinha vencido nenhum adversário na Copa do Brasil jogando em casa. Obviamente que ele fez todos os jogos, os primeiros jogos fora, depois veio decidir no Mineirão, conseguiu a classificação, muito pelo que havia feito na primeira partida longe de Belo Horizonte. Agora o Cruzeiro vai jogar como a gente conhece. O Mano Menezes, obviamente, não vai abrir o time, não vai sair igual um maluco buscando um gol. O Cruzeiro vai jogar de forma cirúrgica, como fez contra o Palmeiras, como fez lá contra o Atlético Paranaense, como fez contra o Santos. O Cruzeiro vai jogar da forma que todo mundo sabe como joga. Tem um desfalque importante, o Egídio, foi um lateral, foi um jogador importantíssimo na vitória de ontem. O torcedor do Cruzeiro critica, mas saiu dos pés dele o cruzamento para o gol do Thiago Neves. Ele buscou sempre o jogo, não se esconde do jogo. Tem hora que ele tenta inventar demais, dar uns cruzamentos diferentes, mas ele não se esconde da partida em momento nenhum. O Cruzeiro não terá o Egídio, o Mano Menezes já disse que o Egídio joga no fim de semana contra o Vasco em São Januário e fica a dúvida, quem vai substituir o Egídio? O substituto imediato é o Marcelo Hermes. Mas e aí, será que o Mano pode inventar mais uma vez e quem sabe improvisar na lateral? A gente pode até usar aqui do nosso grande Leandro para como é que funciona isso. Se ele não usar o Marcelo Hermes, ele acaba, por exemplo, ele tem um lateral que é o Ezequiel, que é da lateral direita. Ele usa o Romero improvisado na direita. Mas o Ezequiel, a gente sabe que a qualidade dele não é a mesma do Edilson, do próprio Romero. Será que o Romero pode jogar na esquerda? A questão é que, até agora, ele não fez o que ele faz na lateral direita. Na lateral direita, quando ele não tem o Ezequiel, ele coloca o Romero, ou coloca o Romero, o Ezequiel, enfim. É uma coisa que já todo mundo sabe. Normalmente, quando não tem o Egídio, é o Marcelo Hermes. Pela coerência, até numa final, se ele é um treinador que priva tanto pelo grupo, né, Leandro? Ele vai colocar o Marcelo Hermes, porque ele está confiando no cara. Se ele fizer algo diferente, aí eu acho que é a questão que a gente quer saber. Isso pode ter um impacto com o grupo, não? Eu acho que, então, ele é muito coerente. Então, acho que ele vai botar o Marcelo Hermes, que é da posição. Até porque ele nunca fez uma mexida assim, tão drástica assim, diferente. Ou improvisou outro atleta ali. Então, acho que ele vai colocar com o Marcelo Hermes. Com certeza vai chamar o Marcelo Hermes, vai conversar, faz a sua, faz o simples. Com certeza vão te ajudar ali. Ele vai seguir ali o da posição. Diferente, a corneta vai soar, hein? Vai. Não, já está soando. Acabou o jogo. O Egídio tomou o terceiro cartão amarelo, a rede social foi dominada por essa questão. Nossa, e agora? Quem vai jogar? Nem tinha acabado o jogo. Mas é onde eu acho que o torcedor agora tem que apoiar. Claro. O jogo decisivo. Esquece. Vamos lá apoiar, vamos lá, vai dar tudo certo, pensamento positivo. Dá força pro menino, dá força pro garoto. Com certeza o grupo já está fazendo isso, né? O Pio levantou a questão que foi a diferença do que a gente viu no time do Cruzeiro ontem com a entrada do Ariel Cabral saindo, entrando. O Lucas Silva saiu, entrou o Ariel Cabral. O Mano Menezes falou sobre isso, nós vamos colocar aqui. Mas antes, uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que paga um salário justo com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br.
Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então não se esqueçam, se está precisando de emprego, mande seu currículo para mundiale.com.br. Técnico Mano Menezes falou por que tirou o Lucas Silva e jogou com o Ariel Cabral. O Ariel entrou porque eu queria equilibrar um pouco um jogador canhoto para dar um pouquinho mais de equilíbrio de passagem no lado esquerdo. E também entendia que os nossos volantes teriam que armar hoje mais do que em outros jogos, porque o Corinthians jogou com linhas bem baixas os jogos anteriores e foi o que aconteceu durante o jogo de hoje. E Ariel é um pouco mais meia do que Lucas. Lucas é mais volante. Então a escolha foi para dar uma saída natural pelo lado esquerdo, um jogador que apoiasse já buscando um passe para frente, né, para achar Rafinha, como iniciou o jogo, e acho que funcionou bem. Tá aí, Jota. Funcionou bem, né? Deu certo, mas você achou que foi a alteração certa? E aí, mais do que isso, vamos olhar o lado do Lucas Silva. Você acha que foi justo pro Lucas Silva? Bom, nenhum jogador tem no contrato lá que ele tem que ser titular, né, de cabo a rabo numa competição. Mas se eu sou o Lucas Silva, que jogou o campeonato inteiro como titular, e na final o técnico mentira, ele tem que realmente ficar indignado. Não é brigar, né, discutir por causa disso não. Mas realmente o cara é o jogo que todo jogador quer jogar, né? E eu entendo as razões do Mano, funcionou. Eu acho que o elenco tá aí para ser utilizado mesmo, e o Cruzeiro tem elenco para ser utilizado, ao contrário do Corinthians, por exemplo, que a gente viu, por exemplo, o Corinthians não tem um centroavante de área, né? Bola nem chega lá no ataque do Corinthians. Tem, né? O Roger não pode jogar. Não. E Sim. tem o Jonathan, né? Não, eu tô dizendo assim, tem na literal, na forma literal. Mas não tem tem um como cara jogar, que usa né? o camisa 9, mas ele não tem como tem a jogar, qualidade né? para... Então, assim, eu só acho que, mesmo com o Lucas Silva em campo, o resultado não seria diferente. Agora, Leandro, olhando ainda por esse lado do jogador que fica fora de uma final como o Lucas Silva, será que também não dava para o Mano ter chegado para o Lucas e falar assim, olha, eu estou precisando que você faça uma função assim? Você acha que só o Ariel Cabral que tinha o perfil, como o Mano disse ali, para poder fazer o papel? Estou falando porque a gente tem que pensar nisso que o Jota falou, né? Deve ser ruim, né? Você faz o campeonato todo, na hora, H, você ficar fora do filé? Não, fica chateado. Pô, todo mundo vai ficar. Entendeu? Só que tem que entender, né? Não foi o que falou, não tem contrato ali que tem que ser titular. E outra coisa também, né? Quando o treinador vai lá e coloca você de titular, também você não tira uma satisfação, né? Por que eu estou entrando, professor, de titular? Então tem os dois lados também. Então, mas o Lucas já sabia, né? Que isso ia acontecer. Tanto é que os treinos foram fechados. Com certeza ele ficou chateado, ficou triste. Ontem mesmo eu estava no Mineirão, conversei com alguns jogadores, também ninguém entendeu nada, mas faz parte. Acho que pode voltar agora no segundo jogo, né? Com certeza ele deve voltar, não sei, dependendo do Mano ali. Eu acredito que volta pela explicação do Mano. Pela explicação do Mano, foi o que o Mano falou ali, deixou bem claro. Eu acho que não dava o que ele queria, o Lucas não ia fazer essa função. Tanto é que ele optou, né, pelo rapaz e foi bem. Então acho que valorizar, comemorar, isso aí fica chateado, mas com certeza hoje já passou, já vai treinar bem e dar continuidade ao trabalho. Ó, fazer as vezes da Ana Cláudia aqui, pelo WhatsApp aqui, o Marco Silva, lá de Betim, está dizendo aqui, ó. Parece que todas as armas que o Corinthians tem é o Itaquerão e a sua torcida. O Cruzeiro é maduro o suficiente para suportar a pressão. Então, na opinião dele, está equilibrado também na segunda partida. Ele pergunta aqui, tirando a torcida, qual a arma que o Corinthians tem para o segundo jogo da decisão? Se o desfalque do Egídio pode influenciar? E aí eu vou deixar depois para vocês dois, essas vai para o Pio, hein? As outras e a arbitragem pode comprometer no último jogo, por ser contra o Corinthians? Então vamos por partes. A falta do Egídio é um diferencial negativo para o Cruzeiro. É um jogador importante, a gente sabe, ele fez a diferença ontem, né? Ajudou com a assistência.
O Corinthians tem sim a força do seu torcedor, a gente viu ontem no Mineirão, eles não pararam de cantar em momento nenhum, apenas na hora do gol do Cruzeiro é que deu aquela baixa natural, né? Porque o impacto do choque de ter sido, do Cássio ter levado o gol, mas o clima do Itaquerão, ele favorece, igual o do Mineirão favoreceu ao Cruzeiro ontem. Mas isso sozinho não ganha jogo, né? Ontem perguntou se torcida ganha jogo, eu falei que é um detalhe a mais que favorece. Mas o jogo tem que ser disputado dentro de campo e o Corinthians, obviamente, vai ter uma estratégia diferente, porque se ficar atrás, como ficou no jogo de ida, no primeiro jogo, não vai conseguir fazer o que ele mais precisa, que é fazer gols e tentar inverter essa situação que o Cruzeiro tem favorável. Contra o Flamengo teve que fazer alguma coisa, porque ele pegou um 0, não foi derrotado, não foi 0-0 no Rio. O Corinthians teve que, pelo menos, tentar chegar no gol do Flamengo. E conseguiu, né? Tem a arma do Pedrinho, que até entrou, acho que não entrou bem ontem. Não foi bem. No segundo tempo, mas entrou bem lá no Itaquerão contra o Flamengo. Fez gol. Os laterais jogaram melhor contra o Flamengo, por exemplo, chegaram mais perto da área. O Corinthians tem alternativas. Eu não acho que tem qualidade. O Corinthians tem a volta do Douglas também, titular, que não jogou, né? Pois é, mas não é um jogador que vai fazer uma diferença. E o 1-0, na minha opinião, se fosse um outro time, se fosse o Palmeiras, por exemplo, é um resultado um pouco mais complicado. 1-0 contra esse time do Corinthians é uma vantagem muito grande. E eu não acho que essa questão de arbitragem, completando aí a pergunta, eu acho que, claro que pode influenciar, mas acho que é uma outra, a gente vive uma outra realidade, sabe? Acho que já passou muito dessa época de chegar lá com carta marcada, de chegar lá com o juiz realmente disposto a interferir. Sabe por quê? O VAR hoje faz diferença. O que aconteceu na Bombonera com o Dedé foi um caso, uma exceção. Foi uma coisa bizonha que acho que dificilmente vai acontecer. A arbitragem ontem, para mim, foi super tranquila. E para você, Leandro, para a gente fechar esse bloco, gostou da arbitragem ontem? Não, nada a reclamar do árbitro lá, foram bem demais, né? Fez o papel dele lá, junto com a sua equipe, então nada para falar do árbitro não. E passou batido. Tá aí. Bom, vamos falar mais ainda de Cruzeiro no último bloco. Agora eu tenho uma dica para você que se preocupa com sua saúde e sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, ACFAS, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Não sai daí.